Então, nós vamos, né, apresentar agora o Gustavo, que vai ser o nosso expositor da tarde, né? E dizer para ele da nossa alegria em recebê-lo, da nossa alegria, né, em ele ter aceito o convite, porque quando a gente pensa em convidar, a gente fica com frio na barriga, porque sabe que as pessoas são muito ocupadas, né? E a gente põe em mente determinados expositores, e quando não dá, a gente não deixa de ficar assim um pouquinho triste. Mas é um prazer muito grande receber aqui o nosso companheiro Gustavo, que é natural de Araxá, mas no momento ele está residindo em Uberlândia. E em Uberlândia ele se vincula ao Grupo Espírita Leon Denis e ao Centro Espírita Paulo Apóstolo. Também faz parte, né, da equipe do Café com Espiritismo. Eu até recebo todos os dias, viu, Gustavo? A mensagem do Café com Espiritismo, e gosto muito. E contribui também nos estudos do Espiritismo NET, às terças e sábados. Segundo ele não frequentou, ele não teve a oportunidade de frequentar a mocidade, porque ele frequentava a evangelização até determinada idade, até adolescente, depois ele esteve afastado um período e reiniciou já agora, né, a partir de, como ele fala, depois, e aos 21 anos, então ele está aí nessa tarefa de ajudar a doutrina e fazer o estudo para nós, que o tema hoje é estabelecendo propósitos existenciais e metas. Com a palavra, Gustavo. Bom, eu quero cumprimentar a todos, né, que estão aí, a todas as comissões, a todas as pessoas da organização, a querida Sônia, pelo convite, a todos os demais grupos e pessoas que estão aí nos acompanhando, e dizer da alegria. É uma alegria a gente poder, como é que eu posso dizer? A gente poder ter contato com... Porque, assim, eu particularmente me sinto muito velho já. Mas ter contato com pessoas que também estão na sua trajetória, começando, buscando, né? E ainda mais para tratar de um tema que eu particularmente adoro, assim, que é algo que tem sido fruto mesmo das nossas reflexões particulares, que é sobre propósitos, sobre estabelecer propósitos. Então, tá aqui para conversar com gente mais nova que eu ainda, muito provavelmente, e para debater um pouquinho dessas ideias, trocar um pouquinho, compartilhar um pouquinho, é sem dúvida um motivo de grande satisfação. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. Espero que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar. Peço aos nossos protetores que se façam presentes, para que a gente possa sair daqui com mais esperança e, sobretudo, com mais vontade de viver. Feitos os devidos agradecimentos, posso começar? Pode. O nosso tema é sobre estabelecimento de propósitos e metas. E é muito, muito engraçado porque a gente fica pensando assim, o que é um propósito? O que é um propósito? E eu venho refletindo muito e gostaria de compartilhar com cada um de vocês sobre o que seria de nós se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse vindo à Terra. O povo hebreu havia recebido uma revelação através de Moisés, ou na verdade, talvez uma consolidação da revelação que vinha desde Abraão sendo feita e sendo dada. E apesar de terem assim tido um contato muito direto com a espiritualidade superior, e era um contato assim muito intenso, né? Porque
muitos efeitos físicos, então de impressionar mesmo os sentidos. Apesar disso, apesar de receberem um código divino, que são os 10 mandamentos, esse povo, portador da revelação de um Deus único, o que é mais do que inédito na época, que a gente está recheado, na época, né, nós estávamos recheados de culturas com múltiplos deuses, então tinha a cultura grega, nós tínhamos a cultura romana muito, se formando muito forte. Mas o povo hebreu, portador da mensagem do Deus único, portador dos 10 mandamentos que até hoje, ninguém contradiz. Pelo contrário, quanto mais a gente avança, mais a gente se aproxima desses 10 mandamentos, porque, afinal de contas, não matarás continua errado. Matar continua errado, perdão. Não matarás continua sendo um mandamento. Não adulterarás, honrarás teu pai e tua mãe. Mas o fato é que esse povo, apesar de ser portador de uma grande revelação, se perdeu. Se perdeu a um ponto que acharam certo, que tinham condições de apedrejar uma mulher. Porque ela foi pega no adultério, não percebendo a injustiça ali presente, porque, como vai dizer Mano no Pão Nosso, o adúltero ninguém pergunta. Então esse povo, eles se acharam tão dono da verdade, tão dono, que foram se perdendo nos rituais, nas formas exteriores, nos cultos, a ponto de, por exemplo, ser uma crença fiel, assim, respeitabilíssima, que você não podia tocar ninguém que estivesse sangrando. Porque se você tocar uma pessoa que está sangrando, meu Deus, você está impuro por 7 dias. Bom, esse povo, então, apesar de ter recebido uma grande revelação, se perdeu. Feio. Feio. E aí, talvez, no ápice da treva humana, Jesus desce. E Jesus é aquele que não precisava ter ninguém antes. Jesus é aquele que não importa o que veio antes dele, porque ele é o ponto de partida dali em diante. Não importa quais revelações, quais as crenças, quais os preconceitos, porque Jesus é um espírito com uma moral tão forte, tão elevada, tão alinhada com o propósito de Deus, que ele pode nascer em qualquer meio e ele não vai se corromper. De forma que Jesus é, sim, o único capaz de trazer uma moral incorruptível, porque ele não vai se corromper. Tá, e depois dele? Bom, depois dele a gente vai assistir uma coisa muito, muito importante. Jesus é o ponto de apoio de todos os que vieram depois dele e que marcaram a história na tarefa do bem. Tudo que se faz, tudo que se diz, tudo que se prega é por causa de Jesus. Prega para o bem, né? Faz para o bem. É por causa de Jesus. Jesus deu ao mundo um propósito, portanto. Porque sem Jesus, não há razões para que a gente, por exemplo, resista aos prazeres da carne. Não há. Por que você não vai usar droga? Se você tirar Jesus da questão, e por que eu estou falando Jesus? Porque se a gente tira Jesus, a gente também tem que tirar, a noção de imortalidade. Ou seja, se a gente tirar Jesus, na essência, se nós tirarmos a essência da mensagem do Cristo da nossa vida, em verdade a gente se torna um materialista. E para um materialista vale o prazer acima de tudo. Mas talvez você possa dizer assim, não, mas, poxa, droga, ainda mais ilícita, eu também resisto por uma questão de saúde. Mas esse é um outro propósito. Esse é um outro propósito.
A questão é que Jesus trouxe o propósito maior de todos. Maior. Nós temos outros, nós temos vários propósitos. Que, em essência, se a gente for pensar, estão todos alinhados com o Cristo. Mas olha que interessante. Talvez você fale assim, não, mas eu não vou mexer com droga por causa que isso faz mal para minha saúde. Assim, então eu não preciso acreditar em Jesus para resistir. É, pode ser. Se você prezar a sua saúde, se você prezar a sua sanidade mental, é muito provável que você não vai escolher esse caminho. Mas a questão é que as coisas vão ficando mais sutis e, por isso mesmo, menos materiais. E é aí que o propósito do Cristo começa a imperar. Por exemplo, você briga com uma pessoa, por que que você vai pedir desculpa para ela? Aí talvez muitos vão dizer assim, não, mas eu não peço desculpas porque eu estou certo. A outra pessoa é que tem que vir. Mas aí Jesus te dá um propósito. Perdoa. Mas mais do que perdoar, reconcilia. É interessante que Jesus diz reconcilia, porque o perdão, a gente sempre pressupõe assim, eu tô certo e o fulano tá errado. Então eu vou perdoar o fulano pelo que ele fez comigo, né? Mas o reconcilia é, você também pode estar errado. Vai lá ver se dá para consertar. Vai lá para ver se dá para regenerar, amenizar, realinhar. Jesus então dá esses propósitos mais sutis. Por que que eu vou evitar falar mal de uma pessoa? Isso não me custa saúde, isso pode até atrair atenção para mim, naquele caso típico da pessoa que de tão baixa, ela precisa diminuir os outros para ver se ela aparece um pouco. Por que que eu não vou falar mal de alguém? Por que que eu vou buscar perdoar? Por que que eu vou buscar reconciliar? Mais ainda, acima de tudo, por que eu vou tentar amar aquela pessoa? Para quê? Porque se eu tirar Jesus, se eu tirar o Evangelho, o amor vai perder sentido em muitos casos. E vai perder sentido em muitos casos porque tem hora que a gente precisa fazer coisas por quem a gente ama, que até Deus duvida. Assim, não é possível que eu vou lá de novo. É a 30ª vez que eu estou fazendo isso por essa pessoa. Se eu não tiver um propósito firme no amor, eu caio. Eu abro mão. Eu falo assim, eu não preciso disso. Entende? Eu não preciso. Eu abro mão. Então, por que que eu vou buscar ajudar alguém? Não está doendo em mim? Não estou sentindo nada? Não está sendo ruim para mim? Por que que eu vou buscar auxiliar alguém em alguma coisa? Ela até merece passar por essa situação, você quer saber? No final das contas, ela até merece. Só que a misericórdia, que nós somos todos chamados a praticar, como um propósito de vida, perdão, a misericórdia, ela não é para quem merece. A misericórdia é para quem não merece, porque se ele merecesse, bastaria a justiça. É claro que a gente vai ajudar quem não merece. É óbvio. Mas esse propósito quem dá? Jesus. Então você tira Jesus, eu não preciso. Eu não preciso. Para quê? Em nome de quê? Então Jesus é aquele que precisava vir, porque quando a verdade brilha num mundo como o nosso, no mínimo, ela é menosprezada, para não dizer coisas mais graves. E Jesus era aquele que precisava mostrar a resistência, porque não se enganem. Se você estabelecer um propósito de vida, pessoas e situações te cercarão para que você desista dele. Então Jesus era aquele que não ia abrir mão por nada. Eu e o Pai somos um. Eu não posso ter outra vontade senão a daquele que me enviou. Jesus disse isso. Então ele ia resistir. Podia trair, podia negar, podia entregar, podia crucificar. Não interessa. Ele estava íntegro no propósito. E por que ele precisava vir? Porque ele precisava te mostrar que o propósito vale a pena. Ele precisava te mostrar que se for preciso morrer pelo propósito do amor, a gente vai morrer. Porque, na verdade, a morte não existe. O final do evangelho não é a cruz.
O final do evangelho é o retorno do Cristo dizendo: ei, a minha moral vale a pena. Não porque vai ter recompensa aqui na terra, mas é porque a vida não acaba. Então, segue, confia. Estabelece o amor como prioridade da sua vida, porque vale a pena. Talvez não aqui. Muito provavelmente não aqui. Embora o Kardec fale, e eu concorde, ele diz assim: quem quer que se esforce por melhorar, já nesta vida experimenta uma felicidade. Experimenta mesmo, mas nem aos pés do que será experimentado quando você puder dizer: eu venci. E a gente não vence, senão quando dizem, assim, por que o Chico é tão vangloriado hoje, né? Por quê? Porque terminou a encarnação íntegro. Esse homem com 90 anos de idade, ele foi votar. Pelo amor de Deus. Fique, sabe? Todas as desculpas para não fazer. Mas havia um propósito de vida. É claro que Jesus trouxe o propósito maior, que é o amor. Aí fala assim, mas é clichê. Falo, experimenta ver o quanto custa na prática. É um propósito muito, muito digno, mas que para nós é muito custoso. E é por isso que é muito interessante o nosso tema, estabelecimento de propósitos e metas. Porque a gente pode estabelecer vários propósitos dentro do amor. Jesus não é, como se fala, autoritário. Falou, não, só pode ser desse jeito. Não, não, não. Tem vários propósitos dentro do amor. Eu posso fazer de várias formas. Por isso há uma certa liberdade, vamos dizer assim. Por isso que a gente pode falar que a gente tem um livre arbítrio, porque a gente tem uma gama de escolhas que podem ser feitas. Mas, então dentro desse propósito maior, a gente pode estabelecer propósitos menores. Propósitos menores. E isso vai ser muito relevante, porque eu não sei qual é a média da idade aqui. Eu não saberia. Mas, quando a gente é mais novo, e isso eu falo assim, porque tem mais ou menos uns 3, 4 anos que eu penso nisso. Então, quando a gente é mais novo um pouco, estabelecer esses propósitos de vida é muito difícil, é mais difícil ainda. Porque a gente tem certeza que o tempo é infinito. O tempo na carne é infinito. Todos os anos são iguais. Você vai para a escola, encontra seus amigos, faz prova, tem uma atividade ou outra no resto do dia, depois da aula. Você tem um curso ali, outro aqui, você tem... As viagens são seus pais que planejam, se tiver. Muitas decisões são tomadas por você, você nem sabe. Então a vida é muito, muito igual. Muito igual. E isso talvez, né? Eu não posso concluir isso, porque não sou psicólogo, nem tenho competência para tanto, mas talvez isso ajude a gente a pensar que a vida será sempre assim. Pensa, uma criança, vamos dizer assim, uma pessoa do nascimento até os 17 anos, mais ou menos, a vida dela é praticamente igual. É ir na escola, de modo geral, né? É ir na escola, faz as atividades. Algumas precisam trabalhar, o que torna um pouco mais complicado. Mas é muito parecido. E talvez dê a impressão de que a vida não acaba, mas ela acaba. A existência acaba. A existência acaba. E o que Jesus veio mostrar para nós é que tudo que nos foi dado para o bem. Aí você pensa assim, não, mas a dinamite não foi. Fala, mas quem é que abre a estrada? Quem é que abre o caminho no meio da pedra? Se não a dinamite. A ignorância humana usa a dinamite para matar, mas a sabedoria humana poderia usar a dinamite para abrir caminhos, como é feito. Tudo que é dado ao homem o é para o bem. Esse é o propósito de Jesus.
Só que, quando a gente olha, por exemplo, para o propósito do amor, eu vou falar aqui de modo geral, porque cada um vai estabelecer os seus dentro do parâmetro do amor e do bem e da caridade. A minha profissão é aquela que eu mais amar. Por quê? Será aquela em que eu mais serei útil para os outros. É aquela que eu vou ter condição de servir melhor. Então, se eu for escolher medicina, que não seja para o ganho financeiro. Se eu for para a engenharia, que não seja na intenção de me corromper. Então, a gente vai estabelecendo os propósitos. Mas quando a gente olha para o propósito do amor, como nós havíamos dito, ele em si só vale a pena porque a vida não acaba. Porque a vida não acaba. Eu não sei se você já teve a experiência de brigar feio com uma pessoa e depois ter que ir lá reconciliar com ela. Assim, quando isso acontece, eu fico extremamente constrangido. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer um punhado de coisa. Tem que falar, você me desculpa, eu fui um ignorante. Eu fui um péssimo ser humano nessa hora. Então, o amor, ele vale a pena se a vida não acabar. Porque se a vida acabar, prazer acima de tudo e vamos lá, né? Mas a vida não acaba. Bom, e se a vida não acaba, e nós aprendemos com a doutrina espírita que nós temos várias existências, se há um propósito geral, que é o de amar indistintamente, como atingir esse propósito? Como atingir esse propósito? A ideia da imortalidade ajuda muito. Ajuda muito. Mas eu gostaria de mostrar um pouquinho, ou tentar refletir aqui um pouquinho, que não é muito fácil estabelecer uns propósitos espirituais. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que tem certeza que vai morrer. As pessoas não têm mais dúvida. Elas têm certeza que vão morrer. E como é que elas demonstram isso? Algumas pessoas falam. Algumas pessoas falam, não, eu não acredito. Não, eu sou ateu. Eu sou agnóstico. Eu sou agnóstico. Não, eu não penso nisso, eu acho que Deus não existe, tudo. Mas algumas pessoas são mais explícitas. Algumas pessoas são mais explícitas, né? Elas não acreditam e ponto. Ou senão, fala assim, não, eu sou católico não praticante. E aí, às vezes chega nos espíritas, né? Eu sempre lembro do Raul, não sei se vocês já puderam assistir uma palestra do Raul Teixeira, que a pessoa aí diz assim, a pessoa chega para mim e fala assim, eu sou espírita não praticante. Ora, mas a essência da doutrina espírita é praticar? Então você não é espírita. Espírita não praticante é a mesma coisa de não ser espírita. Ou o que o Haroldo fala, eu também acho genial, é o ateu prático. Na teoria ele acredita, mas na prática ele é ateu. Na prática ele vive como se não fosse verdade. Então, se a gente pensar nas questões desses propósitos, na importância que a fé tem, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Volto a dizer, eu não sei qual a idade de vocês. Eu estou vendo aqui umas pessoas assim, mais ou menos talvez da minha idade, algumas pessoas um pouquinho mais velhas, algumas pessoas talvez um pouquinho mais novas. Mas se a gente pensar em metas, propósitos, é muito curioso. Experimentem. Vai ser uma experiência muito boa. Você procurar estabelecer metas assim, a longo prazo. A muito longo prazo. Porque a gente encarnado, a gente estabelece metas assim, puxa, esse ano eu quero fazer dieta. Não, esse ano eu quero entrar na academia. Esse ano eu quero estudar para o vestibular. Esse ano eu quero fazer concurso. A gente estabelece metas assim,
Tá curtíssimo prazo. Aí você vai ficando um pouquinho mais velho, aí seus prazos vão aumentando, né? Por quê? Porque você percebe que tem muita coisa para ser feita. Aí você fala assim, não, daqui 5 anos eu quero fazer tal coisa. Daqui 10 anos, daqui 15. Aí você faz uns financiamentos assim de 30 anos para comprar a casa, né? Então você vai mudando as metas um pouquinho. Mas a pergunta é, são esses os propósitos de um espírito? O que deseja um espírito? Se não melhorar-se, se não aprimorar-se, se não alargar a sua capacidade de sentimento, de empatia. Então, esses todos que eu citei são propósitos de encarnados. Propósito de espírito é assim, daqui 1000 anos eu quero fazer isso. Daqui 500 anos eu quero estar assim. E nós vamos fazer assim e vamos trabalhar nossa mente para esses propósitos um pouco maiores, não como um ansioso que quer trazer o futuro para agora, mas como o sensato e o precavido que compreendeu que o que ele vai viver daqui 500 anos começa agora. O nosso grande erro talvez seja pensar que propósitos têm de ser cumpridos em pouco tempo. Deus não está preocupado com o tempo. Você tem a eternidade pela frente. A velocidade não importa. A direção, sim. Para onde eu me direciono? E quando a gente começa a pensar nisso, então vamos pôr de novo, vamos voltar aqui no propósito do amor. Eu quero amar a todos indistintamente. Falei, ótimo. Primeira tarefa, ama o parente que você não gosta. Aí você fala assim, mas isso é muito difícil. Falei, mas não importa, você não morre. Aproveita que você não morre e vai trabalhando esse amor. Vai ficando mais perto, vai se interessando, pergunta, manda uma mensagem. Trabalhe esse amor com esse que você não gosta. Porque quem você gosta, você já gosta. Então, pronto, final. Ponto final. Né? Vai trabalhando com quem você não gosta. Isso se chama meta. Para alcançar o propósito do amor indistinto, eu vou estabelecer uma meta. Qual? Eu vou amar o parente que eu não gosto. Porque o dia que eu aprender a amar ele, o dia que eu acolher ele, eu vou perceber que eu não gostava mais por preconceito do que por conhecimento de fato. Porque quando a gente se aproxima das pessoas, a gente vai descobrir algo que Jesus fala para Simão Pedro no livro Boa Nova. Simão, compreenderás um dia que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Mais frágil. O ser humano é frágil, as pessoas são frágeis. Então, a reação de quem é frágil, às vezes, é atacar. Porque ela quer esconder a fragilidade e ela quer afastar o perigo. Então, a reação de muitas pessoas é agredir, ofender, menosprezar, humilhar. Só que quando a gente se aproxima e a gente consegue entrar na intimidade daquela pessoa, a gente percebe que ela é muito, muito, muito frágil. A gente começa a ter compaixão dela. Porque a gente percebe as fragilidades. E aí esse sentimento começa a nascer. Porque se a gente pensar em propósitos de eternidade, nós vamos precisar estabelecer metas mais humildes, né? Metas mais humildes. E isso é o que se constitui de uma existência valorosa. Eu sei que talvez o que nós estamos falando aqui pode parecer muito distante ou até mesmo sem sentido. Mas acontece que a gente começa a enxergar Jesus na nossa vida e esse movimento é natural. Porque até então, quem que é Jesus para a gente? Às vezes, no nosso psiquismo, Jesus é um símbolo religioso e um homem pregado na cruz. Mas Jesus já saiu da cruz há muito tempo. Jesus já saiu da cruz há muito tempo. E agora os nossos propósitos de vida, mirando um propósito maior que é do Espírito,
Começa a ter mais condição de ganhar força, de ser alimentado, de ser atingido de fato. E isso tudo vai mostrando pra gente, isso tudo vai mostrando pra gente que tem coisas que não valem muito a pena e tem coisas que valem demais. E não se contente com o argumento, mas eu sou novo. Para de olhar para o corpo. Para de olhar para o corpo físico, né? O corpo físico que é novo. Aí eu achei ótimo um dia, estava eu e um amigo meu conversando com o Quincas Veloso. Eu não sei se vocês conhecem o Quincas, é um amigo muito querido aqui de Monte Carmelo, em Minas Gerais. A gente estava conversando com ele, né? E aí ele falou assim, não, eu já tô com os meus 80 anos, tô deixando aí o terreno para vocês cuidarem e tudo. Aí esse amigo meu falou assim, mas não se engane, Quincas, você vai voltar, você vai retornar. Nós estamos, na verdade, preparando para você retornar. Esse é o pensamento do espírito. E a grande dificuldade nossa, quando a gente enxerga propósito, e a gente pode trocar a palavrinha, viu? Troca propósito por virtude, dá no mesmo. Porque os propósitos vão girar em torno das virtudes. Qual o propósito? Não, eu quero amar. Não, eu quero perdoar. Eu quero acolher. Eu quero ser mais humilde. São propósitos. E aí, naturalmente, a gente vai perceber a dificuldade de viver esses propósitos, de implementar esses propósitos. E por isso nós vamos precisar dessas tais metas. Essas metas. E quando a gente pensa em meta, a gente precisa considerar algo que é muito relevante. Vamos dizer assim, eu vou chegar com um livro para você que ele tem 1.200 páginas. Você vai querer ler ou não vai? Talvez você não vá querer. E se eu chegar com um de 200? Aí você fala, talvez. 100? Tá. 50? Não, 50 eu leio. Pode me dar aqui que eu leio. Por quê? Que ânsia é essa de resolver rápido? Porque a única diferença do livro de 50 para o de 1.200, além do volume de informações, é o tempo de leitura. Por que que o de 50 a gente gosta mais do que o de 1.200? Você lê 300 livros de 50 páginas, mas não lê um de 1.200. Por quê? Por quê? Porque a gente é imediatista. Imediatista. Isso faz a gente querer dormir, no meu caso, né? Dormir Gustavo e acordar Chico. Mas a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. A natureza, como vai dizer Emmanuel, é um espírito de sequência que a gente não é capaz de burlar. E é tão interessante que se você tentar burlar o espírito de sequência da natureza, você tem uma consequência negativa. Vamos lá, exemplos. Exemplos. A pessoa está doida para emagrecer. Aí o que ela faz? Lipoaspiração. Ela desencarna na cirurgia. Às vezes, né? Tô falando que é sempre não. Tem uma consequência grave. Aí você olha e fala assim, não, essa semente aqui tá demorando demais para nascer, eu vou jogar uns agrotóxicos. Ela acelera mesmo, mas não é bom. Não é bom. Então, toda vez que a gente tenta burlar o espírito de sequência da natureza, a gente tem uma consequência ruim. De forma que, se a gente quer edificar um amor irrestrito, a gente precisa começar, como nós havíamos dito, com metas pequenas, que vão se tornando maiores. Como diz São Francisco de Assis, comece fazendo o que você consegue. Depois você faz o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Perdão, comece fazendo o que é necessário, desculpa. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível.
Não porque o impossível é questão de opinião, mas é porque às vezes a gente, no nosso olhar imediatista, põe como impossível, como insolúvel, como intratável, algo que na verdade não é difícil e nem impossível, é tão somente trabalhoso e deve pedir um longo prazo. Então a gente tem um prazer enorme em ler um livro de 50 páginas. Por quê? Porque talvez esse livro será lido em um dia só. E a gente se vangloria quando, por exemplo, fala assim, puxa, eu li um livro de 400 páginas em 2 dias. Nossa, e que diferença faz? Eu li um livro de 400 páginas em 2 meses. Falo, maravilha, cumpriu, cumpriu. Como é que eu vou adquirir o hábito da leitura se eu não começar a ler? Como é que eu vou adquirir o hábito do amor se eu não começar a amar? Se eu não começar a buscar passos, passos, porque às vezes a gente quer dar passos maiores do que a perna, né? Já ouviram essa expressão? A pessoa quer dar um passo maior do que a perna. Mas o grande problema não é esse, né? O grande problema não é dar passos maiores do que a perna. A questão é quanto tempo você consegue caminhar dando passos maiores do que a perna. Se você der 10, é muito. 10 é muito. Por isso que nós dissemos, a direção é mais importante do que a velocidade. Então, a gente precisa olhar para nós e entender esse imediatismo, percebendo como ele é, às vezes, ruim. E começar a ter um pouquinho mais de calma na nossa vida. Um pouquinho mais de calma. Para isso, eu gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel. É curta. É curta. Eu vou pular alguns exemplos porque eles não nos serão relevantes aqui hoje. Eles são relevantes, mas não aqui para nós hoje. É o capítulo 104 do livro Palavras de Vida Eterna, mensagem intitulada Existimos. Olha como que Emmanuel vai comentar João 10:10, que é aquela frase, famosa frase de Jesus: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ou seja, uma vida infinita. Ou, como eles gostavam muito de dizer, uma vida eterna. E aí Emmanuel diz assim, ó, existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Eu queria que a gente refletisse aqui um pouquinho sobre essa frase. A vida é a experiência digna da imortalidade. A gente existe. Claro que a gente existe. Não tem uma frasezinha? Penso, logo existo. A gente existe. A questão é, será que a gente já começou a viver? Porque a vida é a experiência digna da imortalidade. E essa frase do Emmanuel, ela parece, que ele está dizendo assim, a vida é só espiritual. Ou seja, a vida é a dos espíritos. É a desses espíritos que estão no plano espiritual e eles estão em vida. A gente só existe enquanto encarnados. Mas não é isso que ele está dizendo. A vida é a experiência digna da imortalidade. Ou seja, tem uma experiência que ela é tão boa, tão boa, tão boa, que ela é digna da imortalidade. O que significa isso? É uma experiência que não pode morrer. Ela é digna da imortalidade, de tão boa que ela é. Nessa experiência existe vida. Por quê? Porque a vida não perece. A vida não perece. E o que é interessante da gente notar aqui? É interessante a gente notar que tem uma coisa que tem em mim e tem em você, e essa coisa não morre. A não ser que ela seja má. Se ela for boa, ela não morre. Que coisa é essa? É uma coisinha chamada sentimento. Sentimento. Por quê? Você vai para a praia,
Você faz uma viagem legal, tira bastante foto, posta lá na rede social, tudo, né? Aquela coisa maravilhosa. Você fica mega feliz porque você conheceu vários lugares, pessoas, enfim, teve experiências bacanas e você volta. Você retorna para casa. Essa experiência, ela acabou? Fala, depende. Depende. Porque se você começar a olhar as fotos de novo, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o seu sentimento de alegria por ter feito a viagem será o mesmo. O sentimento não morreu. A viagem acabou, porque a viagem fica no tempo, mas o sentimento vai com você. Esse é o bom sentimento. O mal também. Então a gente precisa ter um cuidadozinho com o mal. Você briga com uma pessoa, não sei, gente, assim, é, façam com cautela essa experiência, se você quiser. Faz com cautela. Você briga com uma pessoa, discute, aquela pessoa te tira do sério, você fica mega estressada com ela, e aí, às vezes era até uma pessoa próxima e dá tudo errado. Você vai para casa, esfria a cabeça, tudo certo. Aí, você lembra da briga. Você lembra do que falou, mas, sobretudo, nessas horas a gente lembra do que não falou e agora gostaria de ter dito. Assim, meu Deus, eu podia ter falado aquele negócio para ela. Meu Deus, como é que eu deixei isso passar? E aí você sente de novo, embora a situação tenha ficado lá atrás, você sente de novo, quase que na mesma intensidade, para não dizer na mesma intensidade, você sente de novo aquela raiva. Quando a gente lembra das situações, muitas vezes a gente traz à tona de novo o sentimento que a gente experimentou naquela situação. Então, quando Emmanuel diz assim, a vida é a experiência digna da imortalidade, ele está dizendo, em outras palavras, também assim, a vida são as experiências em que você é capaz de experimentar um sentimento bom e puro, porque aquele sentimento não vai morrer. Então, você lembra de uma pessoa que você gosta, ela não está ali, você não está conversando com ela, mas você já experimenta uma alegria como se estivesse na presença dela. A experiência de encontrar aquela pessoa, a experiência de estar com ela, te traz na memória algo tão bom, te traz no coração, perdão, algo tão bom, tão digno, que você desejaria que não morresse, que não acabasse. Então, quando Emmanuel diz a vida é a experiência digna da imortalidade, em outras palavras, ele está nos pedindo, tenha atenção ao sentimento. Porque é quando a gente vai cumprindo essas metas voltadas ao bom sentimento, ao sentimento puro por excelência que é o amor, é que a gente vai tendo a experiência da vida. Da vida. Por isso que talvez fazer aquilo que se ama é tão importante, tão vital. Porque é onde a gente é capaz de experimentar. Então é preciso estabelecer propósitos e buscar caminhos nesse propósito que nos permitam sentir. Nos permitam sentir. Mas aí, mano, assim, ele dá um exemplo, assim, eu vou resumir, porque o nosso tempo também já está quase se esgotando. Pode Você falar. tem 10 minutinhos. Você Combinado. tem 10 minutinhos. Certíssimo. Aí, mano, dá um exemplo assim. Tem muita gente que morre de trabalhar. Morre. E nesse, quase que literalmente, né? Ela trabalha tanto, que ela prejudica a saúde, ela prejudica as relações, ela prejudica a própria intimidade dela, do tanto que ela trabalha. E aí a gente se pergunta, valeu a pena? Valeu a pena morrer de trabalhar? Ah, mas eu ganhava bem. E aí? O que tem? Agora o salário está lá na terra e você vem embora. E aí? Tem muita gente que fala ou escreve sem proveito. Gasta a ideia, né? Gasta a ideia. Aí ela é mega criativa. Ela faz um post no Facebook para atacar alguém. Poxa, não dava para usar essa criatividade melhor direcionada? Melhor direcionada? Ou ela usa toda a capacidade intelectual dela para encontrar defeito na pessoa.
poxa, mas esse mesmo tempo poderia ter sido usado para viver, para ter a experiência digna da imortalidade, que é encontrar no outro aquilo que ele faz bem, encontrar no outro aquilo que ele é bom. É sobretudo aqui que uma fala de Emmanuel faz muito sentido. Eu achei assim extraordinária, porque ele diz assim, não é com essas palavras não, mas ele diz assim: muitas vezes a gente quer destruir os maus hábitos. Então, a pessoa ela quer parar de falar mal dos outros. Aí o que ela faz? Ela cala a boca. Ela fica assim, não posso falar. Ela prende. Aí Emmanuel fala assim: você já experimentou substituir o mau hábito por um bom hábito? Não é pra você, não precisa ficar calado, não. Fala bem. Vai falar da pessoa? Fala bem. Olha para ela, vê se tem alguma coisa boa que você consegue destacar. E se talvez você falasse, não, mas ela não tem nada de bom, reveja. Porque todo mundo tem. Reveja. É só uma questão de abrir os olhos. Então tem gente que gasta tempo, energia, ideia. Aí Emmanuel diz assim: tem outras pessoas que pedem. A pessoa pede. Então a pessoa pede dinheiro, ela pede recurso, ela pede possibilidades, ela pede, 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 pede. Sem parar para refletir um minuto se ela dá conta de cumprir. Se ela dá conta de suportar. Então eu me lembro uma vez que eu vi na internet uma imagem que eu achei super engraçada. Era um pug latino, era um desenho, né? Era um pug latino para um Rottweiler. Só que o pug estava amarrado na coleira com o dono dele. E ele latiu, latiu, latiu para avançar no Rottweiler, mas o dono não deixava, né? Aí o dono deixou. Aí tem uma hora que o dono deixou. Aí o pug pega a coleira, devolve pro dono e fala assim: você não faça mais isso, por favor. Eu tô só brincando, né? Tô só brincando. Então tem gente que pede, 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 não para pensar se é capaz de suportar se o pedido for atendido. E aí, será que vale a pena? Aí Emmanuel finaliza dizendo assim: todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. A vida é obra nossa. Então, a gente começa a notar que nós somos sim imortais, mas isso não faz com que a vida valha menos, a existência valha menos. Nós estamos falando da coisa mais importante da nossa existência. Para que nós viemos? Não é nem o porquê, né? Porque o porquê é o passado. O para quê? Qual a perspectiva? O que nós estamos fazendo aqui? Eu vim para quê? Ninguém veio a passeio. Ninguém, estou garantindo isso para vocês, ninguém fez um planejamento reencarnatório assim: 2022 eu vou viajar pelo mundo. Não existe isso. Você pode até ter essa experiência. E ela é boa, porque ela traz muita cultura, ela traz, é ótimo, mas ela não é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é maior, o propósito da sua existência é maior. E aí a gente começa a ir com calma. Porque, veja, não é questão de ser ansioso, é questão de mirar. Eu quero chegar ali. Como que eu faço? Aí a gente vai trabalhando a nossa intimidade. E toda meta, para chegar num propósito, toda meta nossa vai passar necessariamente pelo sentimento. Aprender a sentir. Porque a gente só erra, a gente só cai quando a gente deixa de sentir. Por quê? Porque a pessoa te fala assim: pelo amor de Deus, me ajuda. A gente deixou de sentir, tô nem aí pra ela. Ela que se vire. Ela que se vire. Eu deixei de sentir o quê? Empatia. Eu não tenho mais empatia, então não me importo com o problema dela.
pessoa pede uma coisa, tem uma ocasião de eu ser útil, eu posso aliviar, e eu abro mão, por quê? Porque eu deixei de sentir. Então, a meta que todos nós deveríamos estabelecer é sentir. Aí você fala assim, qual sentimento? Olha para você. Olha para você. Olha para você e tenta identificar onde é que você mais se excede. Onde que eu me excedo? Em termos do sentimento. A pessoa vai dizer assim, eu sou muito vaidoso. Eu falo, então olha para a vaidade. Trabalha a vaidade percebendo o valor dos outros. Percebendo que os outros também fazem coisas boas. Começa a reconhecer trabalhos melhores. O meu problema, eu sou muito apegado a bens materiais. Então começa a trabalhar. Eu não estou pedindo para você ser tão desapegado que você vai entregar seu celular para os outros. Não é isso. Mas é começar a trabalhar. Como que eu posso... Que tipo de coisa eu consigo lidar melhor? Eu vou trabalhando dentro do sentimento. Porque é o sentimento que é a verdadeira aquisição do espírito. É o sentimento que deveria ser as nossas metas e o ápice é o propósito, que é o amor. Lázaro vai dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, o ápice do sentimento, o topo do sentimento é o amor. E aí a gente vai construindo a nossa existência para aprender a amar, para chegar mais perto disso. Então eu vou aprendendo a perdoar, eu vou aprendendo a ser indulgente, eu vou aprendendo a ser gentil. De verdade mesmo, né? De coração. Vou aprendendo. Aí sim, a gente estabelece os propósitos e as metas no clima do Evangelho, no clima da lei divina, porque sem dúvida nenhuma, essa é a maior felicidade que a gente pode alcançar na Terra. Todas as demais são tão efêmeras e passageiras como os bens materiais. Só o amor pode verdadeiramente valer a pena nos mínimos gestos. É uma caridade espontânea, porque a gente tem feito muita caridade, mas com hora marcada. Eu entrego sopa. Sábado, 5 horas da tarde, lá no centro. Não me procura fora desse horário. A caridade com hora marcada, ela é boa também. Mas experimenta uma caridade espontânea. Olhe para o seu coração num gesto de caridade espontânea e vê se isso não dá para ser propósito de vida. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, mais uma vez, ao carinhoso convite, à recepção, a todos que estão aí na organização, rogando a Jesus que nos abençoe e nos inspire. Muito, muito obrigado. Que beleza, Gustavo. Nós agradecemos a sua disponibilidade de compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua busca, né, que você trouxe bem no início, é algo que você tem refletido e poder trazer aqui para a gente dentro do propósito nosso, né, do objetivo nosso. Uma maravilha. Viu? Que Deus continue te abençoando na sua missão, né, na sua vocação, no seu trabalho. Te agradeço muito, muito, muito. E você mexe com a cabeça da gente, né? Porque aí a gente começa a pensar em muitas situações, muitas experiências, né? Então, agora a gente vai abrir para a interação, para as pessoas que estão nos assistindo, poder fazer perguntas, comentários, e nós temos 20 minutinhos. E aí, quem quiser pode ou ir pelo chat ou pedir a palavra, e aí a gente vai disponibilizando aqui.
Del está querendo falar? Sim. Boa tarde, Gustavo. Seu Obrigada. microfone está ligado. Tá ligado? Estão me ouvindo? Ok? Gustavo, Agora sim. teve um momento que você falou que Deus não está preocupado com o tempo, mas com a direção do nosso propósito. O que você poderia clarear um pouquinho mais para os jovens? A gente sabe aí que a gente tá com um grupo aí a partir de 11 anos, né? Muitos jovenzinhos, mas nós temos também pessoas mais jovens, assim como nós mesmos aqui. E essa questão da direção, o que você poderia ajudar nesses jovens, mais jovens que estão aí, pensar nessa direção de propósito? Porque hoje a nossa sociedade ela está muito fluida, né? Tem coisas demais, muitas atenções, muitas buscas. O que a gente pode ajudar esses jovens a pensar um pouquinho nisso aí, nessa direção? Excelente pergunta. Obrigado. E são os jovens há mais tempo e os jovens há menos tempo, né? Assim, tem gente que é jovem menos tempo do que a gente. A gente é um pouquinho mais, aí alguns um pouquinho mais tempo, né? É assim. Olha, a questão da direção é muito no sentido assim. Como é que nós podemos dizer? Como aquilo que eu faço está repercutindo? O que eu quero dizer? Talvez para uma pessoa de 11, 12 anos, essa fala vai soar de um jeito. Para quem tem 20, vai ser de outro. 40, outro. 60, outro. Mas acontece que no nosso dia a dia, a gente tem, por exemplo, perante as pessoas que a gente convive, no caso, vamos falar para os jovens mais jovens, a gente tem mãe, pai, tio, primo, avô, né? Parentes de de todos os tipos. E às vezes essas pessoas vão fazer coisas que a gente não gosta. Vão fazer coisas que vão nos contrariar. Eu tenho várias direções para seguir. Eu tenho a direção de emburrar. Então eu não vou falar mais com você. Eu tenho a direção de agravar a coisa, agravar a briga. E eu tenho uma direção que é a do bem, que é a da reconciliação. A de tentar entender aquela pessoa. Essa direção, ela nunca vai para a violência, ela nunca vai para a agressão, ela nunca vai para uma palavra negativa. Então, mesmo um jovenzinho, uma jovenzinha de 11, 12 anos, pode olhar e falar assim, quais as palavras estão saindo da minha boca? O que eu tenho dito para os meus amigos? O que eu tenho dito para o meu pai, para a minha mãe? O que eu tenho dito para os meus tios, para os meus primos? Então, a gente pode estabelecer outras direções, por exemplo. De que forma eu tenho levado o meu compromisso escolar? Não vai ser assim, não vai ser novidade para ninguém se a gente disser assim, olha, quando você menospreza a escola, isso é uma coisa ruim. Quando você valoriza, isso é uma coisa boa. Para quem está me ouvindo aí, se tem 10, 12, 11, 12, 13 anos, não faz sentido o que eu estou falando. Só faz sentido para quem? Para quem está prestando um vestibular, para quem está fazendo uma faculdade, ou seja, é coisa muito lá na frente. Só que a gente carrega um senso moral, né? Como que eu tenho feito com a minha escola, com os meus amigos? Com que responsabilidade eu tenho lidado com essas coisas? E aí é uma questão da gente ir acertando essa direção. Porque a direção do bem, ela não é só a cesta básica que é entregue, o prato de sopa que é servido, o passe que é dado. Não. A direção do bem, ela vai na direção da responsabilidade. E responsabilidades são dadas a nós todo o tempo. Vai na direção das responsabilidades.
vai na direção dos relacionamentos, como a gente tem cultivado com amigos, familiares, enfim. Então, eu penso, Maria Isabel, que essa direção, ela deve ser vista assim. O que eu tenho feito, como eu tenho feito. O meu dever de casa é tão importante, quanto qualquer outra coisa. Por quê? Porque ele diz da minha índole, como eu estou levando isso, como eu estou fazendo. Então eu vou ter prova semana que vem, eu já sei que eu tenho prova. Quando é que eu vou começar a estudar? Um dia antes? Não. Vou começar a estudar o quanto antes possível. Porque eu vou me direcionando na disciplina, na responsabilidade. Porque isso, e aí uma coisa que nós poderíamos ter comentado e não comentamos, é a questão da construção. A gente olha um prédio, 10, 15, 20 andares, e ele começou num buraco no chão que foi aberto para fazer o alicerce. Então a gente tem tudo que vocês mais novinhos aí estão aqui com a gente, vocês estão construindo. Todos nós estamos construindo. Alguns já construíram mais. Vocês estão muito no início da construção. Então, é difícil, porque vamos supor que você passa na frente de um terreno sem nada, não tem nada, só mato. Quem é que vai enxergar o prédio ali? Ninguém. A gente passa e vê o quê? Mato. Se perguntar assim, o que tem ali? Mato. Mas ali a gente pode fazer um prédio. Então a construção é difícil por causa disso, né? Só que todos nós estamos construindo. A diferença é que os mais novinhos estão muito no começo da construção, mas nem por isso a construção deles pode ser menosprezada. Então, sim, pode parecer brincadeira, mas sim, é fazendo o meu dever de casa corretamente. É estudando para a prova. É tentando ajudar um amigo, um colega de classe. É buscando entender antes de deduzir, porque a gente deduz demais, né? Pressupõe demais. Tudo isso são construções, né? A gente pode começar a hora que a gente quiser. Então é isso que nós quisemos dizer com questão de direção, é para onde que nós estamos apontando, né? Mais alguém? Eu vim aqui no chat para ver se tinha alguma pergunta. Alguém ligou aí? Eu. Ivana. Na hora que ele traz a questão dessa construção, né? E desse direcionamento, quando a gente pensa em termos assim, geral, né? A gente passa a pensar no jovem, no que nós temos hoje, em todos os jovens que estão aqui, eu vou falar assim, de uma forma geral. Às vezes, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, até mesmo porque, às vezes, uns conseguem, muito jovem, construir muito, e outros, tão mais, né, maduros, não construir nada, né? E aí, se fosse possível, você falar um pouquinho para a gente a respeito desse paralelo aí, sabe? Desse jovem que constrói tanto, né? E desse que se diz com essa experiência toda, mas não construir nada, porque o mato está lá, né? E a responsabilidade dentro disso tudo, porque há uma responsabilidade, mesmo para o jovem, mesmo para esse velho, né? Essa pessoa mais experiente. Eu não vou falar pessoa mais velha, não, porque realmente é mais experiente, né? Então, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho disso para todos nós, porque vai falar um pouco para todos os jovens que estão na sala, como eu, né? Excelente. Excelente questão. É um bom ponto, porque... E aí,
Olha como que sociedade, a nossa sociedade, quando a gente fala assim, a nossa sociedade ela está doente, não é uma fala, não é uma fala mística, né? Não é para impressionar, não é para perturbar, mas a nossa sociedade ela precisa rever muitos valores, né? Nós comentamos na fala um pouquinho da questão da nossa sociedade ser um tanto que materialista, né? A gente é voltado para o material. Então, as pessoas perguntam que profissão você quer ter, quanto que você quer ganhar, mas elas não estão minimamente preocupadas com como é que está seu lado espiritual. Né? Nem um pouco. E dependendo da instituição que você falar de lado espiritual, eles torcem o nariz para você. Né? Espiritual. Isso não existe. Coitados. Mas vamos descobrir, né? Isso é questão de tempo. Então, esse é um valor que precisa mudar. Um outro valor que precisa mudar é o valor da competitividade. Gente, a gente é criado na competição. Criado na competição. Quer ver o ápice da competição? O vestibular. Como é que funciona o vestibular? Você faz uma prova e tem uma tal de nota de corte. O que é a nota de corte? É assim. Quantas vagas tem? O curso tem 40 vagas. Com base nessas 40 vagas e com base no número de candidatos que teve, eles estabelecem uma porcentagem ali de pessoas que vão passar. Como é que eles estabelecem quem é que vão passar? Tem que ter um critério. Pega a nota de todo mundo, põe num ranking, assim, quantas pessoas podem passar para a segunda fase? Olha, se são 40 vagas e teve 3.000 inscritos, então a gente pode passar 500 pessoas. Então os 500 primeiros vão passar. O que é isso? Competição. E dos 500, quais são os 40 que vão entrar na universidade? Os melhores. Por quê? Porque a nossa sociedade é baseada em competição. Competição. Então você vai fazer a sua prova sozinho, porque é você por você mesmo. É você que tem que ter estudado, é você que tem que saber, é você que tem decorado, é você que tem que fazer tudo, e é você que vai fazer. Ninguém pode te ajudar. A nossa sociedade ela não tem um instinto, ela não tem uma perspectiva de colaboração, porque a gente só compete. A gente tem que estabelecer critérios para escolhas, por algum motivo, a gente escolheu a competição. E a competição talvez é porque é mais fácil, né? Você não vai ver ninguém que tirou 30 brigando, que não passou, com a pessoa que tirou 50. Não. A pessoa que tirou 50 está tão na nossa cabeça que a gente fala assim, não, mas realmente a pessoa que tirou 50 merece mais. Por quê? Porque ela é melhor que eu. Então, essa é uma questão muito importante, porque a gente está treinado para competir. A gente está treinado para competir. E o Evangelho pede colaboração. O que é a colaboração? É aproveitar o melhor de cada um para construir. Então Jesus reuniu 12. E assim, com todo respeito, quem sou eu para falar, né? Mas eu vou tirar o João, porque eu gosto mais do João. Eu amo o João. Então tiro o João. Sobra 11, né? A Silvana se identificou ali, eu acho. Tira o João, sobra 11. Gente, se juntar os 11 não dá 1. Então o que Jesus fez? Ele reuniu 12 para ver se dá 1, né? Assim, para ver se, sabe? Agora imagina se Jesus tivesse estabelecido assim, olha, vem cá pessoal, vou selecionar aqui 50, se degladiem aí, os 12 primeiros vamos seguir. Não. Ele saiu buscando os corações abertos e 12, não nos enganemos, 12 é os que estão escritos. Porque Lucas vai falar até de 72. Né? Mas enfim, 12 é o que está lá, escrito, né? Mas o fato é que cada um desses 12 tinha uma coisa. Tinha uma virtude, né? Mas talvez estava em excesso. Estava em excesso. Então precisava ajustar o volume. Jesus foi trabalhando essas pessoas. Todas elas foram convidadas a atuar em parceria. Aí chegou o Paulo brigou com o Tiago, falou, não é isso. A ideia não é brigar, a ideia não é competir, a ideia não é afirmar-se. A ideia é colaborar. Então a gente olha muito, né, Silvana? A gente compete demais.
E aí a pergunta é, você está competindo em nome de quê? Em nome de quê? Então, eu me lembro muito de um amigo, ele é, ele é um ano mais novo só, que é um ano e pouquinho, né? É um ano e pouquinho mais novo. E eu fiz um curso, e logo depois ele entrou também nesse curso. E aí ele, assim, chegou na metade do curso, descobriu que não era o que ele gostava. Ele já havia feito um ano de cursinho, mais 2 anos de curso, desistiu. E ele teve dignidade para recomeçar. Eu achei isso extraordinário. Está se formando agora em direito. Mas e aí? Foi ruim? Não. Imagina se ele estivesse competindo com pessoas que não passaram por isso. Ele estaria arrasado. Mas está lá, fez direito, passou na prova do AB domingo, fiquei super feliz. Entende? Porque se a gente competir, é porque sempre vai ter uma pessoa melhor. É isso que é o chato da competição. Você nunca vai ser o melhor, porque se você for o melhor, você está precisando conhecer mais pessoas. Nunca vai ser o melhor. Né? Então, a gente precisa... É desafiador, né? Porque a nossa sociedade é competitiva, mas a gente vai percebendo a inutilidade da competição e o valor da colaboração, da coparticipação. Cada um tem um talento, cada um tem uma virtude. Então, se a gente olhar para o Pedro, assim, o Pedro é um horror. Não. Esse homem tem um instinto de liderança extraordinário. Ele é ótimo. Mas isso não faz com que o João seja ruim. Porque o João tem um instinto de acolhimento que ninguém tem. Ah, mas o Paulo? Não, o Paulo sim, não. O Paulo é um comunicador. Perfeito. Então junta todo mundo. Junta a virtude do Pedro com a virtude do João, com a virtude do Paulo, com a virtude do Tomé, com a virtude do Tiago. E aí dá uma coisa extraordinária. Né? Então a gente é chamado a colaborar. Cada um no seu tempo, cada um na sua... Até porque, ainda mais nós somos espíritas. Aí, mas o fulano hoje toca extraordinariamente bem. Eu falei, claro, tem 15 encarnações que ele está aprendendo a tocar. Eu comecei agora. É lógico que ele vai tocar bem. Eu fiquei arrasado o dia que eu assisti uma pessoa... Gente, eu não sei se tem mais alguém aqui que toca violão, mas o rapaz, ele cifrou uma música de ouvir a pessoa cantar. Aí eu fiquei ofendido, né? Falei, nossa, eu tô dezenas de encarnação de um talento desse. Claro. Aí você vai pesquisar o passado espiritual, 3 encarnações como maestro, músico de... Sabe? Então, a hora que a gente joga a doutrina espírita no meio, aí que a competição não faz sentido mesmo, porque aí a coisa perde, né? Se perde no tempo. Nossa, mas o fulano de tal é tão inteligente. Falei, ele tem um tempão que ele está estudando. Tem um tempão, e é naquilo, né? Ele focou naquilo. Por isso que a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? Quais as minhas virtudes, o que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir para o mundo. É aqui que Jesus está me chamando. Porque se ele precisasse de alguém melhor do que eu no meu lugar, ele não tinha me chamado. Se ele me chamou, é porque ele precisa de alguém ruim igual eu, mas que vai dar conta do recado. Então é isso. A Sandrinha levantou o dedo aí, que ela também toca violão, sabe? Tá aí competindo também. Mas aqui, aproveitando então a oportunidade, porque ele estava falando e eu estava recordando de um colega que eu tive em sala de aula, quando eu estava fazendo a faculdade, que ele tinha 60 e tantos anos. E aí a gente observa o seguinte, que o momento do meu propósito é hoje. Não importa a minha idade, né? O momento do meu propósito é hoje. Então, a cada dia a gente tem a oportunidade de reconstruir esse propósito, né? De redirecionar, né? E tentar da velocidade que a gente dá conta, né? Como o Gustavo falou, mas sempre na direção do foco que a gente quer chegar, né? Até porque, né, Sandra, a gente vai errar muito. Vai!
Vai A gente errar vai desviar um demais, né? pouquinho, depois volta para o lugar. E o importante é voltar, né? Aí o importante O não é quantas importante é vezes vai voltar. cair, o importante é quantas vezes vai levantar depois de cair, né? E é assim com todo mundo, viu, gente? Porque a gente fica pensando que é só com a gente, né? E é com todo mundo. Então, É é uma coisa verdade. que é de encarnado Então, mesmo. então agora, né, É gente? isso, Seria- encerrando, né, Silvana, o nosso tempo, não é isso? Então, vamos só agradecer de novo ao Gustavo e desejar muita saúde e muitas bênçãos para que você siga na sua missão, viu, Gustavo? Devolvendo aí e agradecendo a todos. Muito, muito obrigado, Sandra. Obrigado a todos, obrigado pela participação. Foi muito, muito bom. Eu saio com meu coração em paz e alimentado. Grande abraço, que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Por mais que pareça coisa de outro mundo que a gente falou, se preocupem com o dia a dia. Tenta ser um pouquinho melhor todos os dias. Isso já estará caminhando no propósito sem saber, mas vai estar caminhando no propósito. Que Jesus abençoe e fortaleça a todos. Muito